Olá, a disseminação de informações referentes à imunização contra a Covid-19 é de suma importância tanto para o planejamento local, acompanhamento das ações e informação prestada à sociedade como um todo. O conhecido vacinômetro do governo federal com as informações produzidas pelos municípios está disponível no endereço localizasus.saude.gov.br. Esse portal ele traz uma série de informações e, mais recentemente, com o início da campanha de vacinação, trouxe dois painéis referentes ao processo de imunização contra a Covid. Um referente à distribuição das vacinas pelo país, então, quando se clica em acessar, ele traz o quadro com as doses distribuídas aos estados e, por sua vez, o quantitativo disponibilizado a cada um. Esse quadro ele trata apenas das doses distribuídas, em processo de distribuição, e não se refere à aplicação do imunizante em si. Além das informações gerais por unidade da federação, tem aqui o cronograma de entregas e quantidades previstas em contratos. Clicando no botão Acesse Aqui, é possível acessar a página com cronograma de entregas, comprovantes, voos de distribuição, informações técnicas relacionadas a estas ações. Então, este é o primeiro painel que é disponibilizado e que nós estamos trazendo nesse vídeo aqui. Ele traz as doses distribuídas pelo fabricante, o laboratório, a diferença entre cada estado, o percentual distribuído, os dados por período, então aqui está do dia 18 de janeiro a dia 26 e assim por diante. É um painel que naturalmente vai estar em constante evolução como tem que ser. E o outro painel, que é o mais importante, no caso dos municípios para o devido acompanhamento do processo de imunização, é o vacinômetro. Clicando no botão Acessar, irão aparecer estas informações. Quantitativo de doses aplicadas em primeira dose, em segunda dose, público-alvo e assim por diante. Podem perceber que esse painel ele traz a execução, pelo menos por hora, por local de ocorrência. Isso é muito importante. Então, aqui estão registrados as informações por local de ocorrência. É muito importante também entender esse painel e como acessar as informações detalhadas a nível municipal. Então, aqui eu tenho o nível Brasil de informação gerada. Nível Brasil por região do país, a nível Brasil por fabricante, entre outras informações, como, por exemplo, o registro por dia e ao longo do tempo desde o início da vacinação. Essas informações aqui trazem todos os dados, independente da origem. Então, aqui são as informações geradas pelo CPN Online, são as informações geradas pelo ESUS-AB para aqueles locais que não têm conectividade e os locais que possuem sistemas próprios e que fizeram a integração com a RNDS conforme regulamentações. Então, quando eu chego mais para baixo aqui, no painel, vocês podem ver que além dos dados por faixa etária, por sexo, etc., eu tenho aqui as doses aplicadas pelo público-alvo, com os quantitativos. Então, todas essas informações aqui, como eu não selecionei nada por enquanto, está a nível Brasil. Quando eu chego mais para baixo, eu vou ter o detalhamento e um quadro de relatório por região do país. Ao clicar na setinha a mais, eu expando essas informações a nível de estado. E se eu quiser expandir aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, ele vai me dar o detalhamento das doses aplicadas por município. O que eu tenho que fazer para que o painel mude de acordo com a seleção que eu pretendo? Eu clico aqui, por exemplo, Bataguaçu e clico Bataguaçu e clico no verde
dizendo que eu selecionei. Então pode ver que eu tenho um quadro aqui de seleção. A partir do momento que eu seleciono, todos os quadros acima, ele se adequa à informação de Bataguaçu, do município em questão. Então eu vejo aqui as doses aplicadas, primeira, segunda dose e por aí vai. Então isso tem que ficar muito claro. Agora eu não quero mais ver Bataguaçu. Eu clico no X aqui, tiro a seleção. Agora eu quero ver os dados de Goiás apenas. Eu clico em Goiás. Então vem todas as informações do estado de Goiás. Então aqui é o total Goiás. 215 mil doses aplicadas e por aí vai, né? Primeira, segunda dose. Então eu vou fazendo a seleção. Quero limpar essa minha seleção. Tiro aqui a seleção e aí trabalho da maneira como eu bem entender. E aí eu posso fazer com qualquer... quero só da região sul. Então eu selecionei aqui a região sul. Então, a região do país apenas a região sul. Então foram 804 mil doses aplicadas e aí os dados abaixo fazem todo esse detalhamento de acordo com as métricas colocadas, grupos prioritários, enfim. Então, o painel é simples, ele traz as informações, obviamente, anonimizadas, não é a informação nominal, até porque nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados que impede isso, e é a mesma lógica de sempre dos vacinômetros. A diferença é que nesse momento nós não temos a cobertura, porque o Ministério está trabalhando nisso, de acordo com o denominador de cada grupo, e na sequência é natural que esse painel seja aprimorado para que traga os dados de cobertura, bem como as informações não só pelo local de ocorrência, mas também pelo local de residência do paciente para ter a adequação e a questão do cálculo de cobertura, assim como é feito qualquer campanha no Sistema Único de Saúde. Por fim, ficar atento que nós temos aqui no início desse painel um botão Acesse Aqui, que ele nos dá a informação do detalhamento de como essas informações estão sendo enviadas. Então, além do plano de operacionalização da vacinação, tem nota informativa, tem dados da campanha, e aqui tem um botão que é acesse os quantitativos por município dos envios e o registro pelo sistema de preenchimento. Então, baixando essa planilha, é um dado que é disponibilizado de maneira semanal, é possível verificar o instrumento de registro de cada município, se está registrando pelo CPNI, se foi o ESUS para os locais que não têm conectividade, sistemas de terceiros, né, e o total de registro, além dos municípios que ainda não mandaram informação para a base nacional conforme preconizado. Então esse acompanhamento é muito importante de ser feito também, para que a gente possa ter um acompanhamento adequado e o monitoramento acerca do devido registro e a disseminação dessas informações. Era isso, obrigado.